boa noite. Quero convidar você para participar aqui do nosso Espia, o podcast. E hoje vamos receber o nosso querido e meu amigo pessoal, professor, cientista político Dornélio Silva, diretor do Instituto de Pesquisa Doxa. Boa noite, Dornélio. Boa noite, Rubens. É um prazerzão estar aqui contigo, né? Aqui no Espia, o podcast, né? Para conversarmos sobre política, né? E pesquisa também, porque é a nossa área, né? A área que você também trabalha nisso. E a gente que já está mais de 35 anos nesse processo, então já tem muitas histórias para contar e para discutir. E lendo mais, né? Este ano é um ano muito bom, né? Um ano de eleição eleitoral. Sim. Então tem muita coisa acontecendo dos bastidores da política paraense. Então estou à disposição para... E já que você falou dos bastidores, Dornélio, nada melhor do que brindar, né? A todas aquelas pessoas às quais estão dedicando um pouco do seu tempo para te assistir, prestigiar o Espia ou Podcast, sobre alguns bastidores, né? Já teve alguma coisa inusitada que você, ao longo desse tempo aí que você falou, mais de 3 décadas, né? Você vivenciou em pesquisa, que chame a atenção, que tenha te impactado de uma forma, né? Algum caso extraordinário que você possa brindar e dividir aqui conosco? Tem várias histórias, né? Mas, assim, em relação a esses casos, o que mais impactou foi a coragem, eu digo coragem, de um prefeito de uma cidade lá do sudoeste paraense, lá de Novo Progresso, entendeu? Porque aquilo eu achei assim demais da coragem dele, que ele... Você percebe a importância da pesquisa, do número em si, entendeu? O prefeito, ele estava muito preocupado, ele ia para a reeleição dele, entendeu? Ele ia para a reeleição. E tinha um adversário, uma mulher, entendeu? Uma concorrente, a Hoffman. Eu nunca esqueço o nome dela. Então, o que aconteceu? É que ele queria que o número das pesquisas que a gente estava fazendo coincidisse com as pesquisas que ele já tinha. Por quê que eu soube disso? Porque ele me ligou, entendeu? Ele me ligou. Dona, sei que você está aí com uma pesquisa, trabalho com pesquisa, né? Você está fazendo pesquisa? Olha o seguinte. Ameaçando já. Olha o seguinte. Um tom... Já estou meio bravo, né? Olha o seguinte. Eu tenho pesquisa do Ibope, umas 3 pesquisas do Ibope, e sempre o Ibope me deu na frente. Então, a pesquisa da Doxa não está dando na frente. Aí eu fiquei, prefeito, mas como que você sabe se eu nem eu sei. Exatamente, eu falei, nem eu sei, e nem publiquei nada, como é que você sabe? Disse, eu estou com as suas pesquisas aqui em mãos. Aquilo, né? Naquela época era o quê? Era papel, formulário e tal, uma maçaroca de papel. Esse tamanho de papel, certo. Então, essas pesquisas de mão. Aí eu tive que dizer, prefeito, só tem o seguinte, você deve ter feito 2 coisas. Ou você corrompeu os pesquisadores, foi lá no hotel, corrompeu os pesquisadores, falei assim mesmo para ele, entendeu? Ou eles foram, alguma coisa nesse sentido, corrompeu, ou você ameaçou, coagiu, né? Coagiu e tomou todos os questionários, entendeu? Não, você que resolve aí, depois você me liga, né? Aí eu liguei para ele. E ele me ligou de volta, né? Eu tô aqui, olha só, estou aqui numa sala, tá eu com as pesquisas, tá o juiz numa outra sala, o promotor numa outra sala, o advogado do prefeito, meu advogado numa outra sala. Eu já entreguei para o Ministério Público as suas pesquisas, que você não pode publicar. Rapaz, é o que me deu assim, né? E demorou assim umas 8 da noite. Liga quem? O promotor. Promotor de justiça da cidade. E me liga dizendo o seguinte, olha, estou com a... Não, você está causando problemas aqui na cidade. Se eu mandei pesquisar, você vai publicar uma pesquisa e está dando problema. Eu tenho que decidir aqui. Eu tô aqui com as... Não tô nem aí. Ele falou assim, eu tô com o meu cafezinho aqui. Olha o promotor, tô com o meu cafezinho aqui bacana. De um lado, numa sala está o juiz, tá esperando a minha decisão. Na outra está o prefeito, né? E os advogados. E estou aqui. Agora, o que o senhor quer? Eu falei para ele. Eu quero fazer uma vistoria no seu instituto aí em Belém. Eu disse, rapaz, tem regra, promotor? Você sabe, você é fiscal da lei. Você sabe que tem regra. Mas ele falou vistoria isso. Ou uma auditoria? Auditoria, desculpa. Uma auditoria, né? Auditoria. Perfeito. Fazer uma auditoria. Você não pode fazer já das 9 horas, entendeu? Da noite.
E já saiu lá do escritório, eu tô no outro local. E era Belém, Marituba, era bem aqui pra gente já querer fazer assim. Novo Progresso, sabe onde é? Poxa, quantas horas daqui pra Novo Progresso? É louco, é de Itaituba pra lá, é muito tempo muito longe, muito longe. Ainda mais, eu acredito que não foi essa década agora, né? Não, aí ele disse, eu já mandei meus fiscais lá no hotel, então comprovou de que, de fato, a sua equipe passou pelo hotel, né? Ele queria saber se a gente estava fazendo... Se existiam, os pesquisadores sempre têm, né? Eu disse, não, senhor... Essa dúvida da população. Você não vai mandar ninguém aqui, eu falei para ele. Por quê? Porque tem todo um ritual, né? Você tem que mandar comunicar dizendo que vai alguém no instituto fazer isso. E você vai mandar agora à noite? Não. Você que decide. Eu quero outras informações. Ele perguntou várias outras informações, eu dei para ele e tal. Quando foi de manhã, eu deixei correr, tá? Vamos ver. Foi de manhã, tava a decisão do juiz. Olha só a decisão do juiz. Entendeu? O juiz proibiu, não só ele não só canetou a publicação, como proibiu fazer pesquisa. Que absurdo. Um juiz proibindo fazer pesquisa. Um direito democrático da cidadão, da população. Não, tu vai lá e respondeu não. Aí proibiu fazer isso, mas para que... Aí o que aconteceu? A eleição veio depois, o prefeito perdeu a eleição, como a pesquisa indicava que ele ia perder. A Hoffmann ganhou. O que aconteceu? O prefeito mandou expulsar o juiz e o promotor da cidade. Saíram fugidos, porque senão eles eram ameaçados de morte. Porque o prefeito culpava os dois como responsáveis pela derrota dele. Esse fato me deixou assim até hoje. Já escrevi sobre ele, tá registrado. Mas eles tomaram por assalto, o prefeito tomou por assalto as pranchetas, os formulários da equipe Doxa, que estava ali fazendo aquele eu não soube depois, trabalho. Não soube depois o que de fato aconteceu, né? Que eu não conseguia mais depois me ter contato com... Sumiram os pesquisadores também. A moral da história, né? Qual a lição que fica diante desta ilustração que você nos trouxe? Importante essa tua pergunta, porque se esse prefeito, entendeu, tivesse ouvido, né? Porque pesquisa é verdade. É a verdade que vem lá do eleitor, entendeu? Do eleitor, ele que está falando. Ele que elege prefeito, deputado, senador, presidente, etc. Então, se ele ouvisse a Doxa, entendeu? Ele teria trabalhado, entendeu? Pelo menos nos últimos dias, né? Para tentar reverter isso. Mas não, foi ouvir institutos de fora, que muitos deles vêm para ganhar dinheiro, nem é para falar a verdade, mas é a marca que eles vendem, a Ibope, entendeu? Deu no Ibope, é o Ibope que está dando. Eu já fiz auditoria no Ibope aqui em Belém, entendeu? Então não era naquele essa coisa toda. Então, o que eu digo para você é que o prefeito não soube ouvir o que vem do povo, que é a pesquisa. Se ele soubesse ouvir isso aqui, ele não estaria fazendo o que ele fez, entendeu? Talvez ganhasse a eleição. É muito interessante você trazer isso, porque assim... Então a pesquisa, ela é um dado científico. Sim. Ela é uma verificação baseada em metodologia, certo? Como é que fica a Doxa a lidar com a crítica quando você vê uma contradição? Um instituto de fora, como você acabou de sugerir, apresenta um dado completamente desalinhado, contraditório com aqueles os quais a Doxa já tem aí mais de 30 anos, né? E só que você fala na sua revista, que você já vem falando no seu site, no seu blog, nas suas redes sociais. Ano passado, em 2025, a Doxa fez 5 publicações registradas no TRE de pesquisas. Né? Sim. Até onde me cabe, você teve mais de 10 mil entrevistas, certo? Correto, é isso. Em 2025. Isso. Até o presente momento, até onde eu tenho conhecimento, você já tem 8 mil entrevistas, certo? Correto. Então não é um big dados, né? Um big banco de dados. E aí tem um outro instituto, né? Veritar, apresentando o contraditório. É como se fosse, se você apresentar 8, ela apresenta 80. Se você apresenta 80, enquanto o Doxa, a Veritar apresenta 8. Né? Inclusive, chega a ter a ousadia de indicar que um dos candidatos concorrente ao governo do estado ganhará em primeiro turno.
Uhum. O que você tem a nos complementar quanto a isso? Importante essa tua pergunta, Rubens, porque é o seguinte, a gente que é do Instituto, é dono do Instituto, normalmente eu não gosto muito de falar muito do outro Instituto, né? Perfeito. Não gosto muito, porque cada um tem a sua metodologia, que se vire, ele que se explique. Mas a Veritá, essa que publicou agora recentemente pesquisa aqui no estado do Pará, ela exagerou, parceiro. Eu, como cientista político, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Imagine, para qualquer senso comum, eu peguei as 3 pesquisas da Veritá. A Veritá é um instituto de Minas Gerais. Minas Gerais, entendeu? Eles fazem por telefone. Né? Eu vi. O meu filho, Pedro, ele recebeu. Eu sempre... Ele recebeu. Foi um dos entrevistados, né? Certo. O pessoal de Santarém também conheço. Um amigo me ligou de lá. Olha, que instituto é esse, rapaz? Que tá ligando? Sim. É 071A, então, de Minas Gerais. Era exatamente Veritá. Então, eu peguei e fui fazer um artigo sobre isso, entendeu? E estavam lá as 3 pesquisas. Uma com o Daniel, doutor Daniel, ex-prefeito aqui da Ananindeua, com a primeira 26,6, a segunda 29,1 e a terceira, adivinhe quanto que está sendo... 52, eu acho. 52,7. Menos de um mês. Agora tu imagina, menos de um mês, o cara subir 23% ou 80%, né? Do que ele tinha pro que tá dando hoje. O pior ainda é que tem alguns blogs que estão publicando o dado dos números votos válidos, que dá 73%. Quer dizer, isso aí chamou a atenção. Isso não pode, isso é mentira. Entendeu? O Instituto, nesse caso aqui, ele está indicando que o Daniel vai ganhar e ganhar no primeiro turno, mas eu acho que nem o Daniel e nem o pessoal dele acredita nesse instituto. Porque os outros institutos estão dando uma média razoável. Diferença de 3, 4 pontos, 5 pontos, entendeu? Então, para dar uma diferença dessa, então não poderia ficar calado. Tinha que... Eu concordo contigo, Dornelli. Falar isso. Eu concordo contigo. Mas assim, é até interessante também a gente aproveitar logo e falar da capacidade de interpretação e a forma que a imprensa, a mídia, seja através de blogs, redes sociais, seja através de site, de influência, trata esse dado científico. Né? Qual é a responsabilidade? Qual é a forma? Então, no momento de grande fake news, ou seja, parece que o teatro de meias-verdades, e aí é muito interessante, porque a gente que trabalha como você falou... Essa é uma fake news, né? Essa é uma fake news. Tudo indica que seja. Não indica, Na verdade, a Veritá está me lembrando a eleição recente agora de 2024 de um instituto tal Data Ilha, você lembra? Data Ilha, muito interessante, né? Poxa, quer dizer... Data Ilha do Cumbu, era bem daqui perto. O pessoal avacalhava depois, né? Poxa, com todo respeito aos... de forma ética, aos nossos colegas, né? Porque sempre a gente fala de ter cuidado, de não desmerecer o trabalho de qualquer instituto. Mas assim, a pessoa tem que ter responsabilidade. A gente conversa isso sempre, né? E você, o Américo, né? O Vladimir, todas aquelas pessoas que se comprometem em trabalhar com a questão, como você gosta de chamar de GPS, tem que ter uma responsabilidade para a população. É com eleitor, então a Data Ilha apresentava o Edmilson Rodrigues com 30%, você lembra? E o Edmilson não teve nem 10%. Então a Veritá vai no mesmo caminho. Não, e o pior é que os primeiros números dela, eles estavam, digamos assim, condizentes com os outros institutos, aproximados, 26%, 29%. E depois de uma corrida. Mas, amigo, eu acho que você é culpado disso, com todo respeito, sabe? Eu acredito. Veja bem, em 10 mil entrevistas que você fez em 2025 e teve a coragem de publicar, que é através da Doxa, as 5 vezes que a Doxa registrou pesquisa, as 5 vezes o doutor Daniel era o campeão de votos em 2025 na intenção do comportamento eleitoral para governador do estado. Eu estou mentindo? Não, é isso mesmo, tava corretíssimo. A partir de 2026, na verdade. A partir de 2026, quanto mais o governador foi se afastando da cadeira de governador e passando a ser
O cabo eleitoral, o principal articulador da campanha da Hanna, tudo indica, começou a mudar os dados, e devagarinho. Sim. Então, recentemente, esse ano, se eu tiver errado, me corrija, por favor. Sim. Recentemente, a Doxa publicou que a Hanna estava um pouquinho atrás pela margem de erro do Daniel. Sim. Logo em seguida, ela já estava empatada literalmente com o Daniel. E nessa última pesquisa da Doxa, ela aparece já empatada à frente pela margem de erro, né? Certo, isso. Né? 3,5%, 13, quase 4% e tal. Mas isso há uma lógica que é exatamente o que você acabou de falar. Não é uma mudança repentina, que a Hanna de repente tinha 12%, como aparecia em 2025, 16%, e ela agora já vem para 29%. Não, ela foi gradativa. Gradativa, chegou, Normal. foi de 12, foi para 16, foi para 18, foi para 22, foi para 26, e agora ela chega o quê? Com 29, 32 mais ou menos? Nessa faixa aí. O que aconteceu com o Daniel é que ele cresceu assim muito rápido, né? Nesse processo. E é verdade, ele em 2025 até dezembro, até janeiro, entendeu? Ele estava na frente. A última que a gente, acho que foi em fevereiro que a gente publicou, ele ainda estava, tecnicamente, empataram, mas ele estava na frente, entendeu? E ela estava aos poucos crescendo, entendeu? E de fato, hoje, esse que você falou, ela está em empate técnico, Sim. mas com uma vantagem, né, dela muito na leve, frente, né? leva a vantagem dela. Então, o que acontece hoje na política, já estamos entrando nos temas, né? Na política do Pará, é que há uma polarização muito grande. A nível nacional está se repetindo local. Apesar do Daniel não ser do PL, ele é do Podemos, mas ele está representando a direita. Eu tenho meus dados que eu tenho, eu fiz os cruzamentos. Você conversou com os dados, como a gente costuma dizer, né? Exprimi os dados. Você perguntou para os dados. Perguntando uma série de pesquisas, né? Sim. E hoje eu concluo, fui lá, que hoje existe 42% do eleitor paraense é de direita. Se diz de direita. 42%. Entendeu? Totalmente diferente do que nós tínhamos antes de 2018, né? Para o Senado, lembra que tinha 2 vagas para o Senado também? Então, hoje, 42%. É um número significativo. Desses 42%, 41% já está votando um Daniel. Apesar dele não... Quantos por cento? 41%. Apesar dele não ter assumido como da direita, né? As pessoas queriam que ele fosse o PL, né? Mas ele não foi. Ficou no Podemos lá, entendeu? Então, o que significa tudo isso aí? Mas esclareça esses 41 para não parecer, senão vai dar a entender que você está concordando com a Veritá. 41 de 42, né? Sim. É 41% dos 42... Mas hoje o Daniel apresenta, segundo a Doxa, 26, mais ou menos, 26%. 26, 27% nessa faixa. Não, isso de intenção mas de aí voto. você passa a ignorar aqueles que responderam não sabe, não respondeu, branco e nulo, e aí você transforma em 100%, só para esclarecer aqui quem nos assiste. Não, porque é uma questão matemática, é simples, olha, por exemplo, tem 42% hoje da direita, que se diz de direita, né? De 100%. Isso. Tá. Aí eu pego isso, é como se fosse num quarto, coloquei só o pessoal que se diz esses 42%. Aí eu pergunto para esses 42%, em quem você vota para governador? Entendeu? Dos 42%. Ele vira 100%, né? Sim. Então, desses 100% que virou os 42%, eu perguntei, em quem você vota para governador? Aí, 41% desses 42% aí, peraí. Entendeu? Não é do geral da população. É só do pessoal que é da direita. Que essa é turma... simpático à família Bolsonaro, à direita, à extrema-direita, a bancada da Bíblia, do boi, da bala, como se costuma dizer. Agora, tem um detalhe interessante para ser observado, é que tem um número muito grande de pessoas que estão são da direita desses 42%, mas estão recuada. Não estão votando no Daniel. Por quê? Porque o PL não tem candidato próprio. A direita, genuinamente, vamos chamar assim, não tem candidato próprio para governo. Então, essa turma recua e fica observando para ver o que vai dar. Porque o voto é obrigatório, vai ter que votar, não é isso? Vai ter que chegar no dia da eleição e votar. Mas você sabe o que é interessante, Dornelli, a gente falar também? É o seguinte. Porém, nós comentamos aqui sobre um instituto que nós conhecemos, que é o Data Ilha, né, na última eleição. E a própria Doxa, vamos trazer aqui, São Miguel do Guamá.
2020. Eu estava fazendo pesquisa de consumo interno de um lado e você fazendo, publicado pela Doxa, um outro trabalho Isso. para um outro lado, né? Porque alguém paga o trabalho de pesquisa, é um trabalho científico, o meu trabalho é caro, existe muito envolvimento de muitas pessoas, né? Uhum. E você, claro, você sempre é encomendado por um canal de televisão, né? É isso. Você vai explicar um pouquinho sobre isso também. É porque quem paga, né, os institutos de pesquisa, por exemplo, qualquer pessoa pode pagar. Até pessoa física. Se o cara tiver dinheiro, né? Tiver de comprovar de que ele tem grana, ele não tem problema nenhum, ele pode contratar. Nos Estados Unidos existe vaquinha, né? É. A própria população paga. Pagar para ele saber como é que tá pronto, ele saber como é que tá, para ele tomar a decisão dele, beleza. Tem dinheiro, pode fazer isso aí, entendeu? Uma empresa pode contratar e tal, etc. Mas hoje, nós estamos sendo contratados por empresas de comunicação, Perfeito. porque é um produto para eles para consumir, importantíssimo, né? Na Eles televisão. trabalham com informação, com a verdade. Então, é importante. Então, hoje, por exemplo, nosso instituto é contratado pela TVC, TVC, o canal 9, né? canal 9.1. 9.1, É a verdade. TVC. Então, as duas pesquisas... Do nosso amigo, colega Diógenes Brandão. Brandão, assim. Um querido. Então, as duas últimas pesquisas foram contratadas por ele, entendeu? Nós vamos publicar uma outra pesquisa agora, dia 15. Olha, Você já tem mais um trabalho primeira no forno? primeira mão aqui no Poxa, Espia olha o ou furo. Podcast, né? Espia o podcast. Pode publicar até aqui, se você quiser, nenhum problema, entendeu? Pode publicar aqui. Dia 15 vai Isso. sair o outro Olha de número. novo que eu gostei, fale para quem está nos assistindo, como é? Você pode publicar aqui, né? Se publicaram aqui também. Entendeu? Dia 15, o pessoal tá fechando, né? Tá em campo, deve estar fechando dia 15. Tratando os dados. Tratando os dados. Mas aí mas o Diógenes, ele é nosso amigo também, né? Ele vai dar os dados também, né? Porque apesar de ter contratado, mas ele vai democratizar os dados, né? É importante para que a gente possa também, os ouvintes daqui, né? Possa também saber. Vai ser dia 15. Aí 16, 17, a partir daí, né? Vai embora. Mas então, voltando para essa situação da própria Doxa, né? Eu queria puxar São Miguel do Guamá, Tucuruí, entendeu? E se você lembrar de outro, vamos aqui. Tipo, é diferente do que a gente estava falando ainda há pouco, de uma diferença, como você falou, um crescimento de mais de 70% em menos de 30 dias. Isso. A gente, depois da eleição, porque nós somos amigos, a gente sempre está conversando, a gente troca, porque eu acho você uma pessoa muito humilde, né? Você sempre nunca negou conhecimento, você tem mais vivência do que eu. Toda vez que eu requisitei compartilhar desse conhecimento, você sempre compartilhou. E você também sempre diz, olha, Rubens, eu também aprendo contigo. Porque você tem alguns insights e a gente faz esse tipo de permuta de conhecimento, né? E aí tinha momento que o candidato, o qual aparecia na minha pesquisa, era diferente do qual aparecia em primeiro lugar na tua. Né? E no fim e ao cabo, nenhuma das duas pesquisas estava errada. Porque como a margem de erro era 3% e a eleição foi 51 a 49... Todos os anos estavam dentro da margem. Exatamente. Que era como a gente chama, eleição repar. Eram apenas 2 candidatos. Isso. E olha como é importante o trabalho, né, orientado de uma pesquisa, um trabalho metodológico sério, que ele possibilita, você pode discordar ou concordar, como instância decisória para qualquer candidato. Sim. Inclusive, reforçando esse lado de São Miguel, a Doxa, ela além de produzir dados, produzir esses números, a gente também tem a expertise, né? De estratégia, né? Perfeito. Quem tem número tem estratégia na cabeça. E mais do que estratégia, de ajudar o candidato a orientar no tático, né? Sim. Porque o dia D já não é mais estratégia. Não. De sexta para domingo, ele já tem os dados, a pesquisa não ocorre mais pesquisa, ele já tem a oportunidade de, taticamente... É porque lá a gente está em São Miguel, lidando com o prefeito, né? Ele ia para a eleição. E estava com a máquina na mão. O outro já tinha disputado outra vez, tinha perdido, não é isso? Nas eleições anteriores, né? Já. Então, ele estava tentando novamente. E a gente montou uma estratégia interessante. Por isso a pesquisa é fundamental.
eu vou citar essa estratégia porque eu acho que para pesquisa é fundamental, é bom. Então, a gente fazia pesquisa diariamente. Perfeito, era essa, é verdade. Diariamente. Para quê? Para monitorar o comportamento do eleitor em relação aos dois candidatos, entendeu? Então, a gente ia nos bairros e no final, assim, à noitinha, avaliava os números. Olha, não, vai ter que fazer o comício no bairro X. Não, lá não, o bairro não precisa ser desse bairro porque ela está bem. Vamos fazer outro bairro. Então, modificava imediatamente, entendeu? Amiga, por isso que você gosta de chamar de GPS. É o GPS. Né? Acaba monitorando o trabalho, né? A evolução da campanha. Aí você costuma chamar muito de GPS, eu acho legal. E, inclusive, porque existia um número de indecisos muito grande, né? Então, a estratégia nossa não era buscar aquela pessoa que já ia votar no fulano de tal, não. Nós íamos nos indecisos, né? Para convencer os indecisos que era mais fácil. O GPS exatamente indicou onde a casa do indeciso, entendeu? Então, é um tipo de pesquisa. O bairro que apresentava o maior número de indecisos. A questão de gênero que dá para a gente poder extrair. Correto. Estratificar a questão da faixa etária. E a gente não levava apenas, né? A gente teria que levar um produto bom, né? Do candidato X para poder convencê-lo, né? Perfeito. Convencer, então, esse produto podia ser o programa de governo dele, podia ser uma outra coisa, né? E conversar, a pessoa conversar. Não adianta só chegar lá e panfletar, né? Distribuir, não adianta só isso, né? Interessante a gente também não esquecer sobre esse comportamento do voto de esquerda, o voto de direita, o voto personalizado, que ele é uma característica muito latente no Brasil. Né? O voto personalista, ninguém vota partido no Brasil, né? Perfeito. O Lula provou que ele é maior que o PT. O Bolsonaro veio à direita e provou que é maior do que o partido que ele se elegeu, maior do que o PSL. Ele se elegeu no PSL, né? Exatamente. Foi para o PL e ele levou. Eu tenho certeza que o Lula mudasse. Se ele fosse para outro partido, também levaria. Tranquilo. Entendeu? Contudo, aqui no Pará, né, a grande característica da direita é o Éder Mauro. É o representante, digamos, representante maior. Sim. Até os institutos, eu, você, com certeza o Vladimir e muitos outros, colocavam o Éder Mauro nas pesquisas. Isso. Mas ele já deu clareza para todo mundo que ele não é candidato a governador. E parece que a simpatia da direita, do voto da direita, estava recaindo sobre o Mário Couto. Certo? E agora eu não sei, né? Não sei se você que tem uma capacidade de articulação muito maior, através do trabalho de pesquisa publicado, tem informação quanto ao Mário Couto. Ele ainda é candidato? O que você atribui através dos dados, você conversando com os dados da sua pesquisa, que o Mário Couto não consegue levar? Porque, assim, o Daniel estava no PSB. Então, o Daniel estava mais à direita. E agora o Daniel já está mais à direita. Mais à esquerda, desculpa. Estava mais à esquerda no PSB. O PSB, o Partido Social Brasileiro, sempre foi um partido de teologia, de teoria de esquerda. Isso. Então vamos dizer que é centro-esquerda. Sempre coligado com o PT, né? Perfeito. E o Daniel estava lá. Agora ele já está... Podemos. Que é a direita. Está mais à direita. E o próprio Mário Couto, que estava no PL, né, foi para o DC... Antes foi pro Novo. Foi pro Novo, na verdade, né? Depois ele não consegue levar esses votos, como nós acabamos de falar, dessa personalidade, o voto personalizado. Mas o Daniel consegue. O Éder Mauro também consegue. O que você tem a falar a partir dessa... Faça uma análise. É importante essa pergunta, porque temos que ver o seguinte. A questão polarizada que nós temos hoje. Certo. Essa situação que você falou, que o voto no Brasil é o voto personalista... Ninguém não vota em partido, infelizmente. Na Europa, vota em partido. Na Alemanha, você vota. Partido Verde, eu vou votar. O cara, seu representante, vai lá. Né? Enfim. Então, as pessoas votam nas pessoas, né? Não é no partido, pessoas. Ok. Aqui no Pará, tu tens que ver o seguinte. Existem as grandes figuras que representam, vamos chamar um bloco, né? O Éder Mauro representa o bloco direita. Se for extrema-direita, não interessa, é direita. Entendeu? Direita. E ele está onde? No PL. O PL é partido de quem? Bolsonaro. Então o Éder Mauro está ok. Entendeu? O Mário Couto, entendeu? Ele
A princípio, ele foi para o PL, né? Então, Sim. ele tinha 15% de intenção de voto, 16%, 17%, né? A gente sempre dizia, a gente lia lá no banco de dados, era o pessoal de quem? O pessoal da direita. Então, pô, a direita tem um representante. Pronto, é Mário Couto. Mário Couto, concordo. Quando, em 2025, lá no início, a gente fazia as pesquisas, nós colocávamos o nome do Éder Mauro como candidato a governador. Perfeito. Ele tinha muito mais intenção de voto do que o Mário Couto quando entrou. Porque é isso que eu falei anteriormente. Ele representa a direita. E tinha uma intenção de voto. Chegou numa das pesquisas, ele ficar em primeiro lugar. Depois o Daniel, entendeu? E depois a Hanna, entendeu? Teve pesquisas. Que vai alinhado exatamente o que você falou, são os 42% Sim. daqueles que se identificam mais com a direita, Uhum. né? Que você explicou ainda há pouco. Sim. E aí, queria dizer o seguinte. O Mário Couto, quando ele estava lá, ele estava bem. E estava garantido o segundo turno, na boa. Não tem nenhum problema, estava garantido o segundo turno, ele estava lá. Mas à medida que tiraram o Mário Couto do PL, o que aconteceu? Ele foi desmilinguindo. Eu gosto dessa palavra, desmilinguindo. Desidratando. Porque o voto não era dele. Entendi. Entendeu? Não era dele, o voto era do PL, o pessoal da direita. Aí foi para o novo... O que é o novo? Né? Um partido novo, o que é o novo? Só tem uma liderança que é o Zema lá em Minas, mas aí a pessoa não conhece aqui. Tem o Arley, né? Tem um influenciador Arley aqui Sim, no estado mas do Pará. não tem uma liderança consolidada, vamos chamar assim, né? De mandato. Como tem o PL aqui, né? Sim. Como tem o PL. E aí, o que aconteceu? Ele foi para outro partido, DC. Quem é DC aqui no Pará? Democracia Cristã. Democracia Cristã. O que é Democracia Cristã? Os irmãos Alcântara, né? Que estão à frente, nossos Pois é, ex-colegas. mas ninguém conhece, pô. Então o pessoal, bom, desbilinguiu. Tanto é que nas últimas pesquisas ele estava com 6%, 5%, né? Então foi, de fato, desbilinguindo. Mostra que o voto é um voto de direita, entendeu? Mas é um voto de direita ideológica, partidária, né? Não E é voto, interessante né? essa tua análise, Dornelli, porque assim, ano passado também, nas pesquisas as quais eu fiz, não sei o que você pode falar, consumo interno, eu utilizava o nome do Paulo Rocha. Uhum. E ele também aparecia com 14, 16, como candidato a governador. Né? É. Então, esse crescimento da Hanna, eu vejo que não é à toa. Então, se o PT não apresentou... Nem E pro o El- Senado, nem pro Pois é, nem, governo. nenhum cargo majoritário, que seja governador ou senador. Certo. Então, esse eleitor ele precisa começar a se posicionar. E aí ele vê o Helder andar alinhado com o Lula, com o governo nacional. Você concorda? Sim. Então fica mais fácil para esse simpatizante da esquerda, assim como você falou do simpatizante da direita, Sim. se posicionar e aí explica O crescimento o dela. crescimento da Hanna, que estava aparecendo com 12, com 16 em 2025 e que agora ela já está aparecendo com 30, 29, né? Então não é uma coisa, como falamos ainda há pouco, como o Instituto Veritas, que coloca o crescimento do Daniel em 20 e poucos por cento, sai de 26%, Da 29% Fórmula 1, né? para Uma corrida de 53%. Fórmula 1. Entendeu? Entendeu? Então é importante observar essa situação, porque é o seguinte, né? Aí você perguntando agora, o Mário Couto, né? O Mário Couto não é candidato, né? Ele já declinou. Já te informou? Já me informou e não é candidato. Você que ele te liga faz um tempo, vocês são Sim, amigos. é porque, afinal de contas, né? 35 anos, poxa. Não, é porque a gente ia fazer a pesquisa, né? Então ele ligou para uma consideração, né? Para retirar o nome dele de lá, que ele não é candidato. Né? Vai apoiar alguém, mas não disse quem é. Entendeu? Também não perguntei. Entendeu? Então ele não é candidato. Nós só temos o quê? 2 candidatos competitivos, a Hanna e o Daniel. Aí temos mais a Araceli. A professora Araceli, Mas temos o... ex-deputada. Do PSTU, como é o nome dele? Kleber Rabelo. Kleber Rabelo é abrício do UP, né? Então, de forma conclusiva, você, Dornélio, representante da Doxa, acredita que essa eleição possa ser definida no primeiro turno? Não. O Pará gosta, sabia? De segundo turno. Sabe, de repar? Sim. Te gosta de ir pra final, não é isso? Sim. Apesar de estar um número tão
perto do outro, né? Empatado tecnicamente, mas a diferença vai ser muito pequena para passar para o segundo turno, entendeu? Sim. Você se lembra da eleição de 2014? 14. 48,5. Muito diferença e passou para o segundo turno. Vai ser algo semelhante. Vai ser algo semelhante. Aí o cara vai dizer, pô, mas o Mário Couto saiu e tal. Sim, mas tem 3 candidatos pequenos que vão somar e vão ter uns 5, 6%. Né? Araceli, Kleber e essa Brício, né? Os seus manos vão ter. E os 2 estão aqui emparelhados. Então a diferença vai ser pouca. Eu já vi gente apostando que vai ganhar no primeiro turno, né? Outros que não e tal, etc. Entendeu? Bem, se a Veritas... Não, tinha ri na sacanagem. Se a Veritas chegar agora com esses números doidos, né? Depois da campanha que eu digo, depois das convenções, né? Aí o Daniel já vai estar com 70%, 80%, né? Só a Veritas. Tipo Data Ilha, né? Mas não. Na verdade, a disputa está pau a pau. É como se tivesse zerado. O Rubens, como zerou. Vamos ver o que vai dar daqui para frente. Como é que vai desempatar? Quem é o estrategista que está pensando para fazer com que desempata essa situação? Entendeu? Não sei se você viu um artigo que eu escrevi em relação a isso, agora recente, que... Não, mas comente. Em relação a essa situação, os 2 estão empatados, tecnicamente empatados. Né? O que fazer para desempatar? Você já percebeu, eu acompanho as redes sociais do Helder. Do Helder, mas principalmente do Daniel e da Hannah, né? Da Hannah. O Daniel, ele tá assim, abaixo da ditadura do Barbalho, entendeu? Do Daniel. Abaixo da ditadura dos Barbalhos. Aí tem outras situações, né? Nós devemos acabar com os Barbalhos, mais de 40 anos, devemos acabar os Barbalhos, entendeu? Então, o discurso dele está em cima do HB, Helder Barbalho. O leitor não é bobo. O eleitor é sábio. E Perfeito. ele sabe que o Helder não é candidato a governador. Qual é a estratégia, né, do Daniel para bater na Hannah? Já insinuou alguma coisa? Deve estar esperando. Não sou o estrategista de lá, não sei como é que está, mas deve estar pensando isso aí. O que fazer? Porque hoje a Hannah é governadora, não é isso? E ela é candidata à reeleição. Perfeito. Ela não é mais vice. Não, agora ela é a governadora em exercício. Em exercício. E ela vai candidata à reeleição. E a mesma coisa do lado dela, né? Não está havendo debate entre os 2 competidores que estamos colocando os nomes para serem votados. O Helder é candidato ao Senado. Né? Uma situação. Mas ao governo ele não é. Entendeu? Então o eleitor ele vai ter que descobrir isso, ele vai descobrir. Ele quer saber qual é a diferença. Por isso esse empate, entendeu? Ele quer saber a diferença da Hannah pro Daniel. Por que eu tenho que votar no Daniel? Por que eu tenho que votar na Hannah? O que ela faz de diferente? E o Daniel também. Sim. Isso aí, parceiro. Carregar muita água ainda vai ter que rolar debaixo dessa ponte para saber essa discussão, entendeu? Assim, você acredita então que fugir do confronto direto entre os 2 candidatos possa, de alguma forma, ter a ver com a questão de gênero? Acho que não. Acho que não. Não tem nada a ver, Um não. candidato masculino, Não. e de repente falar alguma coisa que possa ser mal interpretada, e o gênero feminino achar que aquilo foi uma forma de misoginia, agressão contra uma mulher que está no poder. Não, acho que não tem isso, não. É questão de programa de governo mesmo, entendeu? Questão de programa de governo. O que é que a Hannah vai apresentar de diferente que o Helder já apresentou até agora, que o eleitor vai poder votar nela porque tu vai ser diferente? O que é que o Daniel vai mostrar de diferente? Porque tu sabe que a questão do voto, o voto é sonho, né? Eu voto em você, né? Porque você vai fazer isso, né? Os 2 têm retrovisor, né? O Daniel tem o quem? Tem a cidade dele, né? Que governou por um período. Então ele tem retrovisor. Ela tem retrovisor, que é o governo que ela está agora como governadora. Então os 2 têm. Mas o povo, o eleitor, não vota só no retrovisor, meu irmão. Ele tem que saber o que é que tu vai fazer por esse estado aqui para tirar dessa... A partir da sua análise,
Você desponta, então, onde eu queria chegar num outro cenário provável, que é sobre a alta avaliação da gestão do Helder. Inclusive, as pesquisas da Doxa sempre apontam o Helder com 58%, chegou a ter mais de 60% de aprovação. Sim, chegou até 70%. Como você avalia, como você aprova ou desaprova o governo do Estado, né? Sim. Então, chegou a 70%, mas nas pesquisas do ano passado, eu acredito. Foi. Né? As primeiras. Isso, do ano passado, 2025, quando Certo. a gente fala. Quanto mais próximo vai chegando do momento da eleição, do período eleitoral, né? Isso vai reduzindo, já está em 58, 56, se estiver errado me corrijam. A última foi 58, essa faixa aí. Pois é. Então, talvez será que o outro candidato opositor não esteja tentando reduzir? Porque quem é o maior puxador e a maior liderança desse processo da Hanna? Helder. Sim. Então, talvez ele tente fazer isso, atacar o Helder, porque o Helder é o maior, a pessoa hoje no estado... É o padrinho, né? É como se fosse o Lula, que quando conseguiu eleger o Haddad em São Paulo. Sim. Que era visto como um porte, com todo respeito ao ministro Haddad. Então, também não estou fazendo nenhuma comparação direta, mas assim, então a Hanna, ela nunca teve um mandato. A Hanna já teve um mandato? Não. Justamente. Então, o Helder não. O Helder foi vereador em Ananindeua. O Helder foi prefeito, foi deputado estadual mais votado do estado em 2002, né? Você lembra disso? E aí ele foi presidente da Federação dos Prefeitos, né? Ele foi ministro, governador, radialista. Então, ele tem uma carreira, né? Sim. Ele tem uma carreira política, ele tem uma expertise, né? Ele tem uma vivência que acumula experiência que forma expertise. E o Daniel identifique que o confronto não seja direto com a Hanna, que não tem a expertise que o Helder tem. Ele quer bater de tabela. Tudo bem, ele pode fazer? Pode, claro, né? Tem que juntar tudo e ver, olha aqui, o que é continuidade do que nós temos aqui. Ele pode fazer o discurso dele tranquilo, normal, acho que... Mas o eleitor, ele vai perceber que o Helder não é, volta a repetir, né? A candidata é outro, entendeu? E um detalhe interessante tem que ser visto aí, porque é o seguinte, o Helder está aqui, ele é a grande Samaumeira, né? Faz aquela sombra, né? Grandona. Perfeito. E a Hanna fica aqui na sombra, não é isso? Sim. Agora o Helder saiu, não é isso? A Samueira saiu. A Hanna agora é o quê? É governadora. E candidata à reeleição. Está com a BIC, né? Cheia de caneta. Então, cheia de tinta, tem um detalhe interessante. Foi fundamental o que o Helder fez para ela. Ele estava somando, né? Somando credibilidade, somando e tal, para ela. Agora, é ela que vai ter que mostrar para o eleitor que ela é capaz de dar continuidade a este governo ou não. O eleitor que vai perceber isso. Entendeu? Então, ela sai, o Helder sai daqui, agora é com ela. Se ela se perder, o problema é dela agora, meu irmão. Entendeu? Então, o que aconteceu? O Helder é o grande protagonista? Sim. Mas ele está querendo eleger a Hanna, está querendo eleger o Chicão, o irmão, a mãe e ele. Então, lembra de uma coisa, a história sempre é legal. Em Belém, 1996, quando Edmilson se elegeu Ramiro pela primeira Bentes. vez, Ramiro Bentes E Alcione Barbalho. Né? Cipriano Sabino também. Cipriano também estava nessa época também disputando. Apresentava como terceira via. Exato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Hélio Gueiros era o prefeito, né? Muito bem avaliado. Perfeito. Ramiro Bentes era uma figura que era um secretário de finanças, politicamente zero. Mas era um experiente, né? Como a Hanna, né? Hanna experiente e tal no que fazia. E aí o Hélio Gueiros lança o Ramiro. E o Hélio Gueiros ia para televisão, todo o programa de televisão, o Hélio Gueiros lá, falando do Ramiro, da capacidade dele, não sei o que mais e tal. Pá. Aí o pessoal fica, a gente fazia as pesquisas, né? Cadê o Ramiro? Cadê o candidato? Não fala não, esse candidato não fala, esse candidato não fala. O que aconteceu? No último programa, não sei se você lembra disso, todo mundo achava que, esperando, o último programa normalmente é bem assistido, né? Pô, agora o Ramiro vai falar, né? Todo mundo
ficou direto pra televisão, que aparece Hélio falando. Aquilo foi um balde de água fria. Assim, rapaz, cadê o homem? O Hélio falou, o que aconteceu? Perdeu a eleição, não foi? Foi. Perdeu a eleição. O Edmilson ganhou, porque o Edmilson, o PT naquela época, lançava candidato para fazer número e tal, para poder participar do processo. Mas não tinha expertise para ganhar a eleição. Pois. Deram pro Edmilson naquela época. E o Orni que tivesse, Deram, e o Orni Bezerra, se tivesse aqui, né, lembrar muito bem, como um artista, um profissional da comunicação, aquele comercial do PT foi muito bem acertado, né? Que era no elevador, tu lembra disso? Uma discussão, uma pessoa com a camisa do 15, com a camisa do Ramiro, e o Cipriano, e eles brigando, e o Edmilson passava com uma camisa do PT, alguém com uma camisa do PT, do 13, subindo, e aí ele ia direto. Mas eu até hoje discuto com o Orli, mas ele já admite, né? Que sabe a dose que tá... Porque naquela época era televisão, né? Televisão e também a briga, né? Sim. O pessoal instigava a briga, uma briga feia, né? Que eles davam os dois. Tinha comícios, showmícios. Showmício. A gente fazia a pesquisa e a palavra debate era sinônimo de briga. Não vou pensar briga. Você vai pro debate assistir? Não vou assistir. Era só briga. Aí eu me lembro que eu falei com o Orli, rapaz, a estratégia estava... Quando a gente percebeu na quantitativa a subida do Edmilson 19%, já empatando com o Ramiro, né? E caindo os dois caindo, a Elcione e ele, e o Ramiro, né? Aí eu fui e disse, Orli, rapaz, a dose foi muito pesada, né? Rapaz, o Edmilson vai passar para o segundo turno. Os números estão indicando isso. Aí, para não perder a pose, né? Mas ela caiu também. Caiu os dois. Os dois caíram. O VAPT, né? Poderiam os dois pro segundo turno. E o PT não, né? Aí, rapaz, ele ficou... Hoje ele já admite realmente que a dose foi muito pesada, né, dos dois, entendeu? Então, por que eu dei esse exemplo? Porque o Helder também, né? Vai ter que cuidar. Porra, ele não é um otário, né? Ele sabe disso, né? Ele não vai... Tem que cuidar da campanha dele. Já aconteceu com o pai dele. Te lembra outra questão histórica do Papudinho, quando ele foi candidato a senador, ele tinha 84% das pesquisas, tinha uma vaga só, ele estava tranquilo, já ganhei. 84%, como é que não ganha? Poxa. Não? O Almir Gabriel era governador, lançou o Pepeca, presidente da Assembleia. Lembra do Pepeca? Pepeca. Lançou o Pepeca. O senador do governador, esse era o lema, o senador do governador, e foi senador do governador, e Papudinho foi caindo, caiu de vez e não se elegeu o Pepeca. Então não existe já ganhei. Não existe, já ganhei. Entendeu? E uma outra curiosidade para a gente trabalhar com pesquisa muito recente, eu tive um trabalho contratado pelo Carlos Santos, na Marajoara, 2020. Surpreendente porque o Eguchi não aparecia nas pesquisas, você lembra disso? Há 20 dias, 15 dias da eleição, o Eguchi ainda não despontava com a possibilidade de ir para o segundo turno. Certo, isso. Estava claro ali que não seria. Seria e nem Edmilson, o Instituto, na verdade, acertou daquela. Edmilson e o Priante. Era o Priante. E aí, de sexta para domingo, impressionantemente, né? Porque nem mesmo no debate o Eguchi não foi lá, essas Coca-Cola não foi bem, mas é esse posicionamento que você está falando, né? Que o Jairo Nicolau já falava, o Brasil quando virou à direita, no seu livro, amanheceu e na urna o resultado foi claro, o Eguchi foi para o segundo turno, né? Então, é muito engraçado, porque quando o eleitor pega uma pesquisa... Agora é um voto silencioso, e esse voto silencioso deu em Santarém e Marabá na última eleição. Sim. E esse voto silencioso é o voto da direita. Perfeito. Como no Brasil o voto é obrigatório, né? O cara vai ter que votar, né? E chegou lá, então a tendência era a direita, então quem é da direita aí? É Gush. Então é nele que eu vou votar. Quem é da direita em Marabá? É o Tony, né? O Tony. Porque todas as pesquisas davam o Chamonzinho. Tony Cunha. Já o Chamonzinho como lá na frente. Quem ganhou foi o
o Tony. Mas tinha 25% de indecisos. E ele não estava indeciso. Ele despontava, né, de muito recurso, muita energia. Dornelli, interessante toda essa sua contextualização com muita sabedoria, né? Elementos, trazendo Ramiro Bentes, Hélio Quiros e tal. Então, você acabou de dizer que a Doxa já tem uma pesquisa em campo, uma pesquisa em tratativa. Nesse momento, então, nesse último trabalho que vai ser publicado, encomendado pela TVC, do nosso querido Diógenes, a avaliação do governo já não é mais do Helder. Sim. Será da Hanna. Da governadora Hanna, né? Senão ela vai se tornar um Ramiro Bentes. Né? Correto? Correto. Fazendo uma analogia. Então, querido, você acredita, qual é a sua análise a partir dos dados, né, que você faz com relação a isso? Isso pode influenciar ou ela ainda vai estar, como você usou ainda há pouco, à sombra daquilo que foi construído pelo governo Helder? Ou agora já é governo Hanna, a população já identifica que é Hanna, e qual a interpretação desse governo? Você acredita numa aprovação? O Helder chegou a 58, mais de 60, bateu 70. O que você espera? É boa pergunta, porque ela tá o quê? 2 meses, né? Primeiro, o número de não sabe vai ser muito grande nessa apenas pesquisa. O número de não sabe vai ser grande. A indicação de aprovação dela, o índice de aprovação, ainda vai ser maior do que a desaprovação. Entendeu? Perfeito. Por quê? É por causa ainda da sombra do Helder. Ela não teve ainda tempo suficiente para mostrar o que ela veio fazer como governadora. O que ela fez? Se você fosse fazer uma pesquisa com você, né? E aí perguntar, me indica aqui um produto, né? O que a Hanna já fez pelo esse estado? Nada, né? O que temos aqui só é do governo passado, do governo do Helder. Então, essa avaliação que ela tem é positiva, ainda é reflexo do governo Helder Barbalho. Por isso, pode conferir. O número de não sabe ainda vai ser muito grande, porque realmente, né, pouco tempo de avaliação. Então, é esse o quadro que vamos ter nessa pesquisa que nós vamos publicar no dia 15. Então, você diria, já puxando aqui a sua revista, o jogo começa agora? Agora o jogo já começou. E quando for em julho, os técnicos, né, vão começar a formar os seus times. Para federal, quantos são? 17 mais 1, 18 nomes de cada partido da federação. Estadual, 41 mais 1, 42 nomes. Cada partido da federação. Eles vão conformar e formar o seu time. De fato. Aí o jogo já começou, não tem jeito. Entendeu? O nosso querido Dornélio lançou agora recentemente a revista da Doxa, uma revista muito interessante. Ela existe a versão virtual também, Dornélio? Existe. Para que as pessoas possam tentar buscar, né? Quem queira. Revistadoxa.online. Olha, me lembrei. Revistadoxa.online. Fale um pouquinho da revista Doxa. O que motivou você a trazer esse material ainda impresso, né? Porque no momento que agora todo mundo só quer a versão virtual. Eu gosto, né? Eu também, eu te vejo de riscar, né? E tal. Bem, a primeira questão da motivação foi a democratização da informação. Perfeito. Entendeu? Porque nós da Doxa, você falou mais, a Doxa tem mais de 20 anos, mas eu já trabalho isso há mais de 35 anos. Era em outros institutos aí, Opinião, etc e tal. Então nós temos um grande banco de dados. Professor Arroio, né? Você já trabalhou com o professor Arroio, Tupinambá, grande professor. Era sócio, ele e o Piteira. Eram 3 sócios. Grande Piteira. Então, nós temos um grande banco de dados. E aí, hoje em dia, antes também, né? O candidato ele quer saber quem está à frente, quem está atrás, né? É só assim, e o resto das informações que tem lá. Então, de posse disso, agora vou espremer esse banco de dados, né? E vou extrair informação para gerar conhecimento. E vou escrever sobre isso, por que não? Perfeito. Tanto que tem os artigos sobre a conjuntura, sobre o Senado e tal, são tudo baseado nisso. Claro, tem alguns convidados que escreveram aí e tal. Você também está sendo convidada nos próximos, vai ser mensal, entendeu? E de posse desse banco de dados, de 5 pesquisas,
gerou o livro que eu falei para você. Já tá... Só falta ir pra gráfica, né? Mas já tá tudo... Mas como é o nome do título? Nos conceda aí o título do seu livro. A luta... Não, pois é. É a luta pelo poder no coração da Amazônia. Bem sugestivo e poético, né? A luta pelo poder no coração da Amazônia. Ah, o que é Amazônia? Coração, Pará. Perfeito. Não? E é muito legal porque, assim, há quem diga na ciência política que só falar da Amazônia, falar do local, não é interessante. Você sabe disso, Sim, sim. né? E tanto você, eu acho que você, por esse título, discorda disso, né? Porque é importante. Sim, temos que partir da Amazônia. E o pro resto do mundo. eleitor de Belém, o eleitor do Pará, ele não é bobo. Não, Você trabalha isso no livro? trabalhamos bastante. Porque eu trabalho o seguinte, eu trabalho o comportamento do eleitor. Importante dizer isso. O comportamento do eleitor no ano anterior à eleição, que é 2005. Então, fecha, a última pesquisa que eu analiso, fecha em janeiro deste ano. Significa que vai ter que ter o número 2, né? Perfeito. Porque as pesquisas que nós vamos analisar agora, né, são essas que estão sendo feitas. 2026, eleição 2026. 2026 e tal. Então, vamos ver se bate ou não, né? Como é que era o comportamento do eleitor o ano anterior à eleição e durante a eleição, como é que este eleitor paraense se comporta para escolher os 5 cargos aqui. E isso vai estar alinhado diretamente com o subtítulo do livro, né? Sim, com certeza. Como é? É a mesma mão Mesma mão que recebe o o benefício, benefício. Pode ser entre vírgula, pode ser... a que vai atrair na hora do voto da urna. Exatamente. Porque o voto é secreto, o voto é Não. silencioso. Eu quero convidar você, que está até agora nos assistindo, nos concedendo aqui o seu tempo valioso, né, para, assim que sair, Dornélio, esse livro, você que é da comunicação, você que é do jornalismo, você que é do marketing político, você que é assessor, trabalha, você que é candidato a senador, a governador, a prefeito, a vereador, compre o livro, leia, no intuito de buscar entender a cabeça do eleitor ou aproximar, né, o comportamento eleitoral, como é esse pensamento, porque há muito acúmulo de conhecimento, não é não, Dornélio? Muito, muito, muito. E é em cima de dados, né? A gente não foi buscar grandes teorias, não. Foi em cima de dados de pesquisa. Isso é o fundamental do processo do livro, entendeu? E assim que ele sair da gráfica, por favor, conceda aqui Eu aqui, vamos lançar aqui. Espia o Podcast Espia o Podcast para vai ser lançado. lançarmos aqui em conjunto. Pronto, Somos vamos amigos, lá. para que a gente possa Tranquilo, permitir claro isso. que vem aqui, tranquilo. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Você, mais uma vez, sempre maravilhoso, né? De uma simplicidade. E você, como santareno, um acadêmico de letras, talvez as pessoas não saibam, mas o Dornélio é um aluno de letras, mestrado em ciência política, né? Foi quase padre, é importante falar isso, porque ele Estudou foi teologia, semitarista, estudou teologia, Filosofia, tudo isso. verdade, filosofia, né? Estuda muito lá. E isso é importante. Muito obrigado, viu? Ok. E sinta-se aqui, sempre está a casa de portas abertas para receber a Doxa, receber você, para que a gente possa continuar num bate-papo bem legal. Beleza, obrigado. O Espia, o podcast. Gostei do nome. É interessante, deve ficar só espiando, né? Lembra o caboclo espia, né? Espia só isso aí. Então, o espia tá, né, fazendo Interiorando isso, né? Bem A interiorando. vovó falava, né? É, Tipo, é. eu só espio, olha que eu só espio. Aí o pessoal, lá no escritório, outro dia, ontem, a amiga trabalha com ela, eu falei alguma coisa, ela, espia só, né? A parada espia só, eu queria algo, né? Não é só o égua, né? Porque Não, a gente não. acaba Espia usando só. como marcador de oralidade só o égua. Não, o espia também é um Também marcador de é. oralidade, né? Mas, Espia o podcast. então, eu quero agradecer e me colocar à disposição para qualquer outra, inclusive para a pesquisa que vem agora recentemente, para a gente poder discutir aqui os dados, Sinta-se né? convidado. E a próxima revista que já está saindo, já está na prática de edição, entendeu? Vai ser mensal, né? Eu posso trazer depois aqui, entendeu? E fico à disposição. Quando você quiser, só
só ligar, não tem nenhum problema. Só ligar que estaria aqui pronto para conversar, bater esse papo com você. Muito gostoso. Obrigado por você que ficou até agora conosco, assistindo aqui esse assunto chato sobre política. E continue nos acompanhando nas redes sociais do Espia ou Podcast. E aguarde até semana que vem a próxima edição.